pior coisa que pode acontecer com a igreja? Nós vamos responder essa pergunta com este vídeo e também fazendo um react do professor Felipe Aquino. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender. E também não esquece de deixar meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, principalmente por este assunto, faça os seus comentários respeitando essas regrinhas aqui. Combinado? Bora para o react, bora para o react. A pior coisa para a igreja é a divisão. Casa dividida é casa que cai sobre si mesmo, Jesus já falou. Mas o que acontece? Há um apego exagerado no ultratradicionalismo que interpreta errado a questão. Eu tenho assim um pouco de compaixão por esse ultratradicionalismo que está gerando problema. Porque é o seguinte, eles têm coisas boas, mas eles apegam nas coisas, é como se você jogasse uma barata em cima de um bolo bonito. O que eu diria para quem questiona o magistério da igreja e tal, pelo amor de Deus, para com isso. Continua fazendo a coisa boa que você já faz de acordo com o magistério. São coisas insignificantes, periféricas, eu diria acessórias, que não é o fundamental. Fica no fundamental de vocês, para não causar esse racha, né? Porque isso pode levar a um cisma dentro da igreja. O que tá falando aqui na legenda? Divisão não é zelo, é brecha. Jesus já disse, casa dividida não permanece. O apego ao que é periférico, seja tradição ou modernidade, não pode ser maior que a fidelidade essencial, a comunhão com o magistério da igreja. Zele sim, mas em unidade. Não há santidade onde há cisma. Para você que não sabe, cisma é divisão, rompimento. Eu achei muito interessante porque nós estamos falando, né, ao longo dessas semanas aí, até acho que no último mês, a gente falou bastante dessa questão do ultra-tradicionalismo, do radical tradicional. Muitas pessoas dão vários nomes, tá, gente? Mas são aquelas pessoas que se apegam apenas a um dos 3 pilares da igreja, que é a tradição. Por que se apega só a essa parte? Porque muitas outras questões, e principalmente a do magistério, eles negam, né? Tudo que o magistério faz e fez a partir do Concílio Vaticano II, eles falam que não prestam, que se tornou uma seita, enfim, tá? É isso, são os ultra-tradicionalistas, não são aqueles que prezam pela tradição de forma alguma. E só vale lembrar que todo católico precisa prezar pela tradição, pela palavra de Deus e pelo magistério, né? Que são os 3 pilares aí da igreja. Eu achei muito interessante alguns pontos que o professor Felipe Aquino falou. O primeiro ponto é isso, né? A pior coisa que pode acontecer para a igreja é a divisão, é o rompimento. Tanto que foi por causa dessa divisão, desse desacordo, que Judas traiu Jesus. Judas estava com Cristo, claro, né? Ele teve o pecado dele, enfim, o pecado veio muito maior do que a graça de Deus, ele permitiu, enfim, ele abriu o coração ali para o mal. Mas por que ele fez isso? Porque ele não via aquilo que ele achava que Jesus tinha que ser. Como muitos judeus na época não viram. E como muitas pessoas também não veem hoje em dia. Então o que ele fez? Ele achou que fazendo aquela ação mudaria alguma coisa, que Jesus ia fazer descer fogo do céu, que ia vir gente com espada, enfim, pode ter passado inúmeras coisas na cabeça dele. Mas todas essas coisas não estavam em consonância com aquilo que Deus fez, ou seja, ele não estava em comunhão com Deus. Apesar dele ter participado da última ceia, que hoje nós vivemos na Santa Missa, ele fez com que houvesse uma divisão, um rompimento aí. E se nós formos ver ao longo da história, ao longo de toda a tradição, houveram muitos cismas exatamente por conta daquilo que está acontecendo atualmente. Que é um desacordo no sentido de eu protejo essa questão, hoje em dia a tradição, mas sou contra o magistério. Não tem essa comunhão entre os 3 pilares, né? Tudo eu quero saber mais do que a própria igreja, eu quero saber mais da própria palavra de Deus. Então, houveram muitos cismas, rompimentos de igrejas por conta disso, né? Então, pessoas hoje que são igrejas e que não pertencem, não estão em plena comunhão com a igreja. Por quê? Porque não seguem todos os pilares, né? Então, assim, muitas pessoas usam que, nós precisamos zelar. Sim, mas, como está aqui, se você zela, mas você gera divisão, você não está zelando. Porque nós também precisamos zelar pela unidade. Por quê? A Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são unos, eles vivem a plena comunhão. Se a sua igreja não vive essa plena comunhão, é óbvio que ela vai cair, né? Alguma coisa ruim
vai acontecer. Infelizmente, o cisma é um desses pontos. Um outro ponto que o professor Felipe Aquino também fala aqui é de que ele tem compaixão, né, por esses ultra-tradicionalistas, porque ele vê que eles têm coisas boas. E tem mesmo, gente. Já falei isso pra vocês em outros vídeos, de que muitos dessas pessoas que pensam dessa forma, têm muitas vezes boas questões de produção, tanto produção audiovisual quanto de impressão, tem muitos livros, tem muito conhecimento, mas na hora de colocar em prática certas questões, elas não colocam, por exemplo, a questão do magistério. Quer combater o próprio magistério da igreja. Tem as coisas boas, mas foi o que o professor Felipe Aquino falou. Eles não seguem fielmente, piamente, aquilo que tá dentro dos pilares da igreja. E tem até alguns comentários aqui que eu achei muito interessante. Por exemplo, este daqui, ó. Querem colocar a culpa no tradicionalismo. Mas e o modernismo? Agora vamos jogar 2000 anos de tradição no lixo e apostar em uma heresia que já foi condenada explicitamente pelo Papa São Pio X. E quem está criando o cisma dentro da igreja são os modernistas e progressistas, não os tradicionais. Os tradicionalistas apenas estão com a fé e de sempre, de 2000 anos. Quem inventou missa não foram os tradicionalistas, foram os modernistas, com a ajuda do clero maçom infiltrado no Vaticano para destruir a igreja de dentro para fora. E aí eu achei interessante, né, a resposta dessa irmã. Nenhum dos dois lados deve causar divisão, pois o próprio Cristo alertou sobre isso. O que acontece é quem, em ambos os lados, o próprio ego fala mais alto do que a liturgia, do que Deus. Exatamente. E um ponto aqui, né, dessa histeria aqui desse comentário, o modernismo foi condenado. Mas, será que na época que condenaram o modernismo, onde São Pio X falou sobre o modernismo, será que as pessoas não pensavam exatamente dessa maneira? É que nem na época da teologia da libertação, quando ela surgiu. Muitas pessoas foram contra os papas da época que viam na teologia da libertação erros. E eles queriam combater o magistério. E aí, hoje, a gente sabe que teologia da libertação marxista é errada. Assim como o modernismo também é errado. Será que os hard-trades, os ultra-tradicionalistas, também não seguem a mesma linha? Por isso que quando a gente fala aqui, tanto de um lado quanto do outro, na nossa análise aqui, e também de outras pessoas, a gente vê algo muito parecido um com o outro. O que muda é apenas a roupagem, apenas as palavras, as narrativas. Então, usam que, vocês são fariseus demais, usam o clericalismo demais, então vocês querem deixar tudo muito burocrático. Os outros já querem usar muita burocracia. Não, tudo é tradição, tudo é isso, tudo aquilo. E olha só, num comentário que fala, quer dar a entender que está defendendo a tradição, ele nega a tradição da missa. Quem inventou missa? Ninguém inventou missa não, gente. A missa tem as suas reformas que acontecem de forma orgânica. Você pode aceitar ou não, mas é assim que acontece na Igreja Católica. E aí um outro ponto também, aliás, toda essa fala aqui, gente, isso já é discurso manjado na internet. Maçom, ajuda do clero maçom infiltrado no Vaticano. Quando eu afirmo que os maçons conseguiram destruir a igreja dentro do Concílio Vaticano II, eu estou simplesmente desqualificando a palavra de Cristo de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja. Então a gente acaba aí com essas falas desmerecendo não somente os 2000 anos de tradição, mas também o próprio Cristo. Eu já trouxe aqui, né, os vídeos picadinhos sobre a aula do padre José Eduardo, que vale muito a pena, porque ele traz toda essa cronologia do ultratradicionalismo, também traz algumas outras questões de heresias ali, então ele conta toda a história, né, trazendo essas questões também que nós estamos vivendo hoje, que é importante nós entendermos. E lá, nós vemos exatamente isso. Então, eu indico que você assista a aula do padre José Eduardo com um caderninho na mão, com uma oração, para que você possa entender e que você não caia nesses erros. Primeiro, de condenar a igreja após o Concílio Vaticano II, porque primeiro que você não tem autorização para tal, e segundo que você vai estar desmerecendo o próprio Cristo. E também que nós tomemos muito cuidado, gente, com todas essas falas, igual o professor Felipe Aquino falou. Às vezes a gente quer dar atenção para umas coisas que não é que não tem importância, mas são menores do que aquilo que é fundamental, e o fundamental, ele se perde, como a unidade, a comunhão. Tô falando aqui comunhão, de comum união, de nos unirmos, a unidade. Então,
Então tem muitas questões que, inclusive, não estão nem nas nossas mãos, mas a gente quer, porque quer ficar combatendo. E o que a gente precisa combater dentro da nossa casa, dentro da nossa paróquia, ó, vai passando e o inimigo vai tomando conta. Eu deixo esse vídeo aqui mais como essa reflexão. Você provoca a divisão ou a unidade na igreja? Você tem sido como os apóstolos, né? São João, que ficou ali com Cristo na cruz, mesmo diante de todo o sofrimento? Ou você foi como Judas, que traiu e tanto a igreja de Cristo, quanto também o próprio Cristo? Fica aqui essa reflexão. Agora me conta, você também já tá cansado desse assunto de tradicionalismo? Deixa aqui nos comentários. E você chegou aí na Expo Católica? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E claro, né? O que você achou. Lembrando que todos os comentários precisam seguir estas regrinhas aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também dar o joinha neste vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo.